Senhoras e senhores, bom dia. Damos início ao seminário Acesso à Justiça e aos Povos Indígenas, Perspectivas Práticas e Institucionais, uma realização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, EJF, em parceria com a terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para compor a mesa, o dispositivo de honra, convidamos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. A terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Ana Paula Nanete Cacheta. A coordenadora adjunta do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, Povos e Comunidades Tradicionais, desembargadora Shirley Fenzi Bertão, representando o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e superintendente da EJF, desembargador Renato Dresch. O Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. O desembargador Eric Cavalcante Linhares Lima, do Tribunal de Justiça de Roraima. O coordenador do Centro de Apoio Operacional Especial de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação, promotor de justiça Alender Barreto Lima da Silva, representando o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, doutor Jarbas Soares Júnior. A Defensora Pública de Direitos Humanos, doutora Raquel Passos, representando a Defensora Pública Geral, doutora Raquel Gomes da Costa Dias. O presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, juiz de direito, Luiz Carlos Rezende e Santos. O juiz auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Marcos Vinícius Mendes do Vale. O juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e docente do curso Direitos Indígenas, Dr. Matheus Moura Matias Miranda. Liderança indígena e vereador do município de Bertópolis, Damazinho Machacali. Indigenista da Coordenação Regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas de Minas Gerais e Espírito Santo, FUNAI-MGES, Pablo Matos Camargo, representando o coordenador regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas de Minas Gerais e Espírito Santo, Douglas Krenak. Senhores desembargadores, juízes de direitos, juízes federais, procuradores da justiça, promotores, defensores públicos, povos indígenas, autoridades do Poder Executivo e Legislativo, colaboradores terceirizados, servidores da justiça, participantes do seminário, senhoras e senhores. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro, seguido do hino do Poder Judiciário Mineiro.
para a abertura do seminário Acesso à Justiça e aos Povos Indígenas, com a palavra a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta. Bom dia a todos e a todas. É com muita honra e com muita alegria que cumprimento o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, o qual, com sua visão humanista, contemporânea, inclusiva, tem apoiado todos os programas, ações, projetos e parcerias das quais o Tribunal participa através da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas. Muito obrigada, presidente. Em seu nome, presidente, eu tomo a liberdade de dar as boas-vindas a todos e todas que aqui se encontram conosco. Que seja um dia proveitoso, que seja um dia de acolhimento, de conhecimento, de troca de experiências, de observações, para que possamos sempre caminhar de mãos entrelaçadas, buscando o melhor para a sociedade em que vivemos, com a comunhão das diferentes comunidades, das diferentes culturas. Eu cumprimento a coordenadora adjunta do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, Sejusc, Povos e Comunidades Tradicionais, desembargadora Schiller Fenzi Bertão, que neste ato representa o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, também nosso colega, amigo e apoiador, desembargador Renato Dresch. Registro que a desembargadora Schiller Bertão assumiu a coordenadoria adjunta para estar à frente também, fortalecendo e engrandecendo a equipe que tratará da temática dos povos originários. Eu cumprimento o nosso eminente Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, amigo e apoiador de todas as horas. Muito obrigada. Cumprimento de forma muito especial e agradecida o desembargador Eric Cavalcante Linhares, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, o qual, através de uma conversa informal, em um momento de eventos aí que nós temos pelo Brasil afora, se dispôs a abrir os caminhos, a trazer a sua experiência como magistrado de Roraima, estudioso que é, e teremos a oportunidade de ouvi-lo logo mais. Muito obrigada por sua disposição, muito obrigada pelo espírito de cooperação, que ele sai do papel e ele passa para a realidade quando o senhor se dispõe a estar conosco. Muito obrigada. Eu cumprimento o coordenador do Centro de Apoio Operacional Especial de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação, o promotor de justiça, Dr. Alender Barreto Lima da Silva, aqui representando o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, o Dr. Jarbas Soares Júnior. Tenho certeza que, a partir de hoje, novas ideias surgirão, fortalecendo a nossa rede. Cumprimento a Defensoria Pública dos Direitos Humanos, doutora Raquel Passos, aqui também representando a nossa querida Defensora Pública Geral, doutora Raquel Gomes da Costa Dias, também parceira de todos os momentos. Muito obrigada. Cumprimento o ilustre presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, doutor Luiz Carlos Rezende Santos, que também tem apoiado os projetos que nós estamos encabeçando. Eu cumprimento o juiz auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, doutor Marcos Vinícius Mendes do Vale, meu braço direito e esquerdo, que tem, com ética, sabedoria, parcimônia, acolhimento e harmonia, tentado
institucionalizar as nossas ideias e dar continuidade às já existentes, trazendo sempre um novo viés, um acréscimo. Agradeço muito por sua dedicação, doutor Marcos. Eu cumprimento de maneira especialíssima o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e docente também do curso de Direitos Indígenas, o nosso doutor Matheus Moura Matias Miranda. Doutor Matheus, o qual tive a oportunidade de conhecer ainda na superintendência, né, da coordenadoria da Concive, e que sempre exerceu com afinco e humanidade, transbordando, né, transbordando além das funções jurisdicionais, esse viés da cidadania, da inclusão e da democracia. Eu te agradeço de público, doutor Matheus, porque muitos já atuaram, mas a sua ideia, ela teve a formação de uma rede. E quando a gente dá as mãos, os projetos se prolongam e têm continuidade. Então, essa visão sua de acolhimento, de dar continuidade, ela só é possível com a institucionalização das ideias e dos projetos. O senhor está de parabéns, não só como pessoa. Tive a oportunidade de conhecer sua família, de ver os seus valores morais e éticos, mas como magistrado, que, como servidor do Estado tem se dedicado a tantas mãos para abraçar tantas questões que nos afligem. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Eu cumprimento também, de forma especial, a liderança indígena e vereador do município de Batápolis, o vereador Damazinho Machacali. É um prazer estar com o senhor. Eu lamento não saber falar no seu dialeto, na sua linguagem, mas com certeza outros que ocuparão essa tribuna farão a homenagem que o senhor merece no seu idioma. Eu cumprimento o indigenista da Coordenação Regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas de Minas Gerais e Espírito Santo, FUNAI, MG Espírito Santo, professor, deve ser, né, professor? Pablo Matos Camargo, representando o coordenador regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas de Minas Gerais e Espírito Santo, o senhor Douglas Krenak. É um prazer, a sua presença traz essa questão da interdisciplinariedade, da transversalidade, da importância do trabalho em rede, em todos os setores, para fortalecimento das políticas públicas judiciárias que hoje o Tribunal de Justiça tem que dar cumprimento. Muito obrigada por seu empenho. Eu cumprimento também todas as pessoas que aqui estão, colegas, servidores, promotores, defensores, professores. Vejo aqui figuras e pessoas muito amigas e que são dedicadas às políticas públicas e à efetivação delas. Muito obrigada a cada um e a cada uma. Eu gostaria de agradecer todos que, de alguma forma, contribuíram para que esse evento acontecesse. As ideias foram se somando e surgiu a ideia do seminário para que pudéssemos ter um protocolo de atuação nas diversas comunidades que existem no estado de Minas Gerais, trazendo a experiência de outros estados. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as iniciativas judiciárias de proteção e garantia de direitos dos povos tradicionais, e em especial dos povos indígenas, experimentou vivo florescimento com o projeto Cidadania, Democracia e Justiça ao Povo Machacali, idealizado pelo juiz Matheus Moura Matias Miranda, como parte dos serviços de cidadania prestados no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Águas Formosas,
Sejusque, Águas Formosas. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para ele. A institucionalização do projeto nesta terceira vice-presidência demonstrou a necessidade de preparar também outros magistrados e servidores para que os serviços ali prestados possam chegar às demais etnias e comunidades indígenas do Estado de Minas Gerais. Este seminário, idealizado ao final do curso Direitos Indígenas sob o enfoque da Justiça Estadual, além de complementar a grade formativa, também permite dar voz e presença aos diversos parceiros, Ministério Público Estadual e Federal, defensoras públicas do Estado e da União, FUNAI e antropólogos, na consciência de que precisamos estar unidos nesta caminhada. Gente, desculpa aí, que estava com um probleminha aqui na redação. Nesta caminhada repleta de sublimidade. É assim que eu estou chamando, porque é sublime esse momento. Eu gostaria de finalizar essa breve fala com uma reflexão que eu li há pouco tempo, lembrando o poema Libertas, do poeta simbolista brasileiro Cruz de Souza. Começa assim, aspas, em face da história, em face do direito, em face deste século que banha-se de luz, eu venho recordando-vos o prólogo da cruz, trazer-vos a odisseia que irrompe-me do peito. É feita de sorrisos, de prantos de crianças, de cânticos de amor, de brandas alvoradas, de coisas alvo-azuis, de nuvens iriadas, de pérolas de luz, de rubras esperanças. É feita de perfumes e brandos magnetismos, de raios de luar e cândidos lirismos, de auroras, de harmonias, de sol e de poder. É feita de justiça, virtude e consciência, de sãs convicções na máxima eminência. Chama-se liberdade e é filha do dever. A promoção e acolhimento dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e demais povos tradicionais é expressão inafastável da liberdade que é filha do dever, como nos ensina o poeta. Dever do cuidado, dever do acolhimento, dever do respeito às etnias e às expressões culturais e artísticas, dever de aprimoramento dos serviços judiciários. Assim, declarando aberto este seminário, eu agradeço todos e todas envolvidos nessa iniciativa, reiterando o compromisso da terceira vice-presidência deste tribunal com a promoção da justiça e da igualdade. Muito obrigada. Com a palavra, o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. Bom dia a todas e todos. Cumprimento todos os presentes na pessoa do nosso presidente, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. E, em poucas palavras, eu gostaria de dizer que a nossa Constituição prevê o princípio da isonomia, da igualdade. E a aplicação concreta desse princípio pressupõe tratarmos igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A nossa Constituição também prevê o acesso amplo e integral à justiça. E nós, no Poder Judiciário, cumprimos essa determinação constitucional
permitindo a todos que ingressem no Poder Judiciário por suas multiportas, tanto no aspecto judicial quanto no extrajudicial. Mas é inegável que esses princípios devem ser conjugados, e aqui estamos, em verdade, para fazê-lo. De nada adianta garantirmos o acesso à justiça se não tratarmos desigualmente os desiguais. E aí compreende a realidade de cada um, aí compreende que o Poder Judiciário se debruce sobre cada realidade, respeitando as tradições, as crenças e as religiões daqueles que se socorrem do nosso Poder Judiciário. Este curso é um grande passo nesse sentido, e nós sabemos que toda grande caminhada começa com alguns passos. Este curso é um dos passos, a atuação do nosso colega Matheus em Águas Formosas é outro passo, o fato da egrégia terceira vice-presidente deste tribunal ter abraçado esse projeto é mais um passo, a atuação da desembargadora Shirley no Sejusc, criado especificamente para esse fim, é outro passo. Então, eu tenho certeza que, ao final dessa caminhada, nós vamos resgatar uma dívida imensa que temos com os povos deste nosso país. E eu tenho a certeza também que, embora vivamos e estejamos saindo de uma quadra muito difícil na nossa nação, nós também vemos o surgimento de uma obrigação de respeito e consideração com aqueles que não são ou não estão iguais na nossa posição, na nossa sociedade. Então, o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, a Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes, a terceira vice-presidência e todos aqueles que aqui se encontram estão de parabéns. Este é um momento de resgate, é um momento de renascimento do respeito e da empatia. Um excelente curso a todos e a todas e um bom dia. Vamos ouvir o pronunciamento do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Eu peço licença para, em nome da desembargadora Ana Paula Nanete Cacheta, terceira vice-presidente, em nome da desembargadora Shirley Fenzi Bertão, coordenadora adjunta do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Povos e Comunidades Tradicionais, em nome do desembargador Luiz Carlos Azevedo Correia Júnior, corregedor-geral de Justiça, em nome do desembargador Eric Cavalcante Linhares, que nos brinda com a sua presença e será o nosso palestrante, em nome do senhor Pablo Matos Camargo, representando o coordenador regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o senhor Damazinho Machacali, liderança indígena e vereador do município de Bertópolis, cumprimentar a todos e a todas já mencionados pelo cerimonial. O juiz Matheus Moura Matias Miranda, titular da comarca de Camanducaia, alma sensível e humanista, tem nos dado orgulho ao propor uma série de iniciativas voltadas para os povos originários. Assim, o magistrado abre um artigo no qual ele apresenta uma pesquisação sobre o acesso à justiça dos indígenas da etnia Machacali. Abro aspas. O Brasil é um país de muitas fronteiras, não apenas físicas, cartográficas. A maior parte delas é simbólica. Quando pensamos no contexto étnico-cultural, principalmente, há uma delimitação notável a separar as cosmovisões diversas dos povos originários e os etos ocidental que pauta a sociedade envolvente.
Tomando o povo Machacali como referencial, a concepção de fronteira ganha muitos contornos significativos. É que os Machacali habitam múltiplos espaços fronteiriços. Suas aldeias estão geograficamente localizadas em Minas Gerais, na divisa entre os vales dos rios Jequitinhonha e Mucuri, área limítrofe à Bahia. Talvez por isso, muitas são as comunidades quilombolas e ribeirinhas que também encontraram nessa região, por muito tempo, o refúgio do óbvio de um Brasil profundo, sobremaneira esquecido. Fecho aspas. No texto, o magistrado apresenta o projeto Cidadania, Democracia e Justiça ao Povo Machacali, idealizado por ele e desenvolvido pelo Poder Judiciário em Águas Formosas, quando ele era titular na comarca por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, coordenado pela terceira vice-presidência do Tribunal, em parceria com diversas outras instituições. O valor da iniciativa foi reconhecido internacionalmente pelo Observatório da Inovação no Setor Público, fórum global liderado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, entre centenas de propostas de mais de 90 países, sendo eleita case de inovação na categoria Novos Métodos para preservar identidades e robustecer a equidade. Além de dar visibilidade a uma população profundamente vulnerabilizada, a iniciativa despertou no Judiciário mineiro a urgência de um olhar especial para com os povos originários, cujos direitos vêm sendo negados, a despeito das garantias previstas em nossa Constituição Federal, como bem observou o nosso ilustre corregedor. No âmbito específico de nossas atribuições, como integrantes do Poder Judiciário mineiro, nós precisamos atuar para garantir a essas comunidades o acesso à justiça, tema central do seminário que temos a satisfação de iniciar nesta quinta-feira. O evento revela-se como uma oportunidade de refletirmos coletivamente sobre como podemos atuar para além da função precípua de julgar, a fim de fomentar o acesso dos povos originários à justiça. Nesse sentido, gostaria de destacar a criação pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no início deste mês, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Povos e Comunidades Tradicionais, coordenado pela terceira vice-presidente, e com coordenadora adjunta, a desembargadora Shirley Fenzi Bertão. Por meio desse SEJUSC especializado, o Judiciário Mineiro pretende se aproximar da realidade desses sujeitos. Ao mesmo tempo, ao incentivar a conciliação e a mediação, propiciará que eles sejam protagonistas na busca de soluções para seus conflitos. Em nome do Poder Judiciário Mineiro, meus agradecimentos ainda ao segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Renato Dresch, a desembargadora Ana Paula Nanete Gacheta, terceira vice-presidente, pelos esforços que culminaram na realização desta ação educacional. Nas pessoas deles, cumprimento todos os demais envolvidos nessa iniciativa. Meu muito obrigado ainda e muito especialmente aos palestrantes que ao longo desse dia irão compartilhar conosco seus conhecimentos sobre os temas em discussão. Finalmente, eu gostaria de dizer que é um momento muito feliz, que eu estou vivendo um momento muito feliz, porque estamos construindo essa nova gestão um tribunal plural. Ao mesmo tempo em que estamos realizando hoje um evento de alta significação nacional, que é o ENASTIC, onde nós tratamos de inovação e tecnologia, estamos aqui, do outro lado, realizando um outro seminário também de absoluta significação social e de inclusão, que é o Seminário de Acesso à Justiça aos Povos Indígenas. Então, essa visão, essa junção de visões, essa coordenação
divisão tecnológica e inovação, ao mesmo tempo essa visão humanitária é que está sendo o centro e sendo o eixo fundamental da nossa gestão, que está se fazendo a várias mãos e de maneira compartilhada e de forma entrelaçada. Então, fazer um tribunal diferente, um tribunal mais ameno, mais inclusivo, mais leve, mais poético e, ao mesmo tempo, mais inovador, dinâmico, célere, é a nossa missão e que vamos tentar desempenhá-la com muita eficiência a fim de prestar melhor jurisdição a todos aqueles que procuram a justiça. Muito obrigado. Senhoras e senhores, daremos início aos trabalhos do seminário. Agradecemos as autoridades do dispositivo de honra e as convidamos a tomar assento nas cadeiras reservadas do auditório. Solicitamos que permaneçam no dispositivo as autoridades do próximo painel. Teremos agora o painel 1, a experiência do Tribunal de Justiça de Roraima em justiça itinerante junto a comunidades indígenas. Irá presidir os trabalhos da mesa a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Ana Paula Nanete Cacheta. O expositor deste painel, desembargador Éric Cavalcante Linhares Lima, do Tribunal de Justiça de Roraima. O debatedor, juiz de direito auxiliar da terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. Marcos Vinícius Mendes do Vale. Compõe a mesa ainda o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior e a desembargadora Shirley Bertão. Eu renovo os cumprimentos e vamos dar início aos trabalhos, né? Eu, inicialmente, farei a leitura de uma breve nota curricular do colega desembargador Éric Linhares, do Tribunal de Justiça de Roraima. É doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, pós-doutor em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade de Coimbra, desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima e professor na Universidade Estadual de Roraima. Tem experiência na área de Direito Constitucional Estadual, Juizados Especiais, Acesso à Justiça, Justiça Itinerante e Política Externa. É autor de vários livros e artigos e nos honra muito com a sua presença. O senhor está com a palavra, fique à vontade para usar o espaço que for mais conveniente. Muito obrigada. Todos, bom dia a todas. Desembargadora Ana Paula, muito obrigado pelo convite. Desembargador José Arthur também. Cumprimento a todos da mesa na pessoa da senhora. É uma oportunidade muito grande estar aqui. Meu nome é Éric, como foi apresentado. Durante 20 anos eu trabalhei na Justiça Itinerante de Roraima, fui há pouco tempo para o tribunal, estou na ouvidoria, e lá eu continuo trabalhando com acesso à justiça para comunidades tradicionais e para outros povos, uma tendência um pouco mais ampla. Inicialmente, Roraima, né? O que significa Roraima? Roraima é um nome que vem do Ingaricó, Roroimã, significa grande montanha verde. É referência ao Monte Roraima. Tá? Ele tem várias designações, mas essa é dos Ingaricó, que é um povo que mora ali pertinho. O tema que nós vamos tratar é a experiência da Justiça Itinerante de Roraima, compartilhar aqui com vocês para troca de experiências e aprendizado. Tá, passar aqui o slide. Aqui? Inicialmente, quem é índio, né? Quem é índio? Existe uma tendência, as pessoas pensarem, índio é o silvícola, né? Até o Código de 16 usava essa expressão, o Código Civil. Então, índio era aquele que estava na selva, de tangue, arco e flecha. Essa concepção é totalmente equivocada. Obrigado. Esse aqui? Tá. O índio,
existem alguns critérios para defini-lo, né, quem seria indígena. Existe a identidade étnica, o critério cultural, a autoidentificação e a heteroidentificação. A identidade étnica definiria indígena quem é descendente dos povos pré-colombianos, que estavam aqui quando da chegada do europeu e da descoberta das Américas. Então, quem fosse descendente desses povos se identificaria como indígena. Nós temos também o critério cultural, que é quem vive as tradições e os costumes da comunidade indígena, suas crenças, sua cosmovisão, aí seria considerado indígena. Nós temos a autoidentificação, é a pessoa se reconhecer como indígena, e a heteroidentificação, essa pessoa ser reconhecida por algum grupo indígena como integrante de sua comunidade. Hoje, o critério mais aceito é a autoidentificação com a heteroidentificação, mas existe uma tendência a que fique apenas a autoidentificação. O funcionário aqui da FUNAI, o colega, o professor pode até me corrigir eventualmente. Passar aqui o slide. Aqui nós temos o Estatuto do Índio, a Lei 6.001, de 1973. Eu coloquei bem a data, porque em dezembro de 73 nós tivemos outra lei, a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, e ambas tramitaram concomitantemente no Congresso, e elas seguem uma linha ideológica e muitas vezes semelhante quanto à questão de registro e identificação de indígena. Eu destaco aqui 2 artigos do Estatuto do Índio, a Lei 6.001. O artigo 3º, que ele diz quem é indígena. Ele diz: índio ou silvícola é todo indivíduo de origem ou ascendência pré-colombiana, ou seja, o critério étnico, que se identifica, autoidentificação, e é identificado como pertencente a um grupo, ou seja, auto e heteroidentificação, e cujas características, ou seja, aspectos culturais, o distinguem da sociedade nacional. O Estatuto do Índio, ele, em muitos aspectos, ele não foi recepcionado pela Constituição, mas ele dá um critério amplo de identificação, seria origem étnica, aspecto cultural, autoidentificação e heteroidentificação, para a gente saber quem é indígena. A tendência hoje fica apenas a autoidentificação ou a heteroidentificação em conjunto. O artigo 4º, ele trabalha com o que são indígenas, né? Ele diz assim: os índios são considerados isolados, em via de integração e integrados. Essa concepção hoje, ela não foi incorporada pela Constituição, não foi recepcionada, e ela é considerada absolutamente errada. O Estatuto do Índio, ele veio numa linha anterior. Se a gente pegar a primeira instituição antecedente da FUNAI, foi a SPI, o Serviço de Proteção Indígena ao Índio. E antes do SPI, tinha o SPI-LTN, Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais, de 1910. Por que localização de trabalhadores nacionais? Porque a ideia era que o SPI-LTN fosse na frente, pacificasse as comunidades indígenas, conforme o Estado fosse avançando. Quando o Brasil estava olhando para o interior, o Estado fosse avançando para o interior, pacificasse aquelas comunidades e que aquele grupo servisse de mão de obra para as fazendas e para os grupos ditos civilizados que estavam ocupando a região. Então, tinha dupla função: pacificar o índio e utilizá-lo como mão de obra. Mais ou menos em 1918, virou apenas SPI, Serviço de Proteção ao Índio, e se manteve assim até 1965, 66, quando surgiu a FUNAI. Antes do desaparecimento do SPI, teve uma série de escândalos de corrupção, mas o importante é que a gente fixe que o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, ele vinha em 2 linhas: em pacificação das comunidades que eram identificadas, tornar esses indígenas, incorporá-los para as frentes de trabalho das fazendas. E o Código de 1916, o Código Civil, veio com a ideia da tutela ao indígena, como se o indígena fosse incapaz. Então, tinha a tutela que também era exercida pelo SPI. A FUNAI, ela já veio na ditadura militar, ela trabalhou numa outra estrutura, que seria a tutela, que continuou, que vinha do Código de 16, com a ideia da integração, que é o que a gente vê aqui no artigo 4º do Estatuto do Índio. Mas a FUNAI também ela teve uma concentração de serviços.
ela concentrava serviço de saúde indígena, questão de educação indígena, acesso à documentação, tanto que a gente tem no Estatuto do Índio, nós temos 3 documentos. É o RANI, que é o Registro Administrativo de Nascimento Indígena, nós temos o Registro de Óbito Indígena, que eu confesso que eu nunca vi na minha vida, trabalho com indígena há mais de 20 anos, nunca vi um registro de óbito, ainda tem o Registro de Casamento Indígena. Índio não se casa como a gente, né? Então, eu já estava com uma concepção totalmente equivocada, mas são esses 3 documentos que o Estatuto do Índio trabalha. Então, a FUNAI tinha essa linha. Com a Constituição de 88, ela se centra na autodeterminação dos povos indígenas. Então, essa linha toda da FUNAI perdeu um certo sentido. A FUNAI hoje fica mais como órgão de políticas centrais de povos indígenas. Houve muita descentralização desse serviço na parte de educação, questão de educação indígena muitas vezes está com o município, questão de acesso à saúde, tem as secretarias indígenas também. Então, a FUNAI está procurando um novo espaço para se reencontrar e está mais nessa parte de definição de políticas nacionais. Esse artigo 4º, ele diz que índios são considerados isolados, são aqueles índios sem contato, em vias de integração. Os índios isolados não tinham documentação nenhuma, tá? Viviam no mato, então sem documentação. Os índios em vias de integração, eles tinham um registro administrativo de nascimento indígena, o RANI, fornecido pela FUNAI. Então, com o RANI, eles conseguiriam ter algum contato com a sociedade envolvente. E os índios integrados seriam aqueles que deixariam de ser índio quando recebessem um documento. Então, se nós formos pegar os indígenas antigos, nenhum tem nome indígena. É José Pereira da Silva, Antônio Carlos de Souza. Eles tiravam o nome indígena e deixavam de ser indígena quando recebessem documentação. Então, muitas vezes, lá em Roraima, quando a gente vai atender uma comunidade que não teve acesso ainda, eles perguntam: se eu tirar o documento, eu deixo de ser índio? A gente: não, você não deixa de ser índio por causa do documento, você continua sendo índio. Então, eu fiz essa exposição aqui para entenderem que o Estatuto do Índio trabalha com uma ideia de integração do indígena, como se o indígena fosse um ser em via de transformação para a sociedade civilizada, né? Eles têm uma estrutura de mundo muitas vezes mais complexa que a nossa, uma cosmovisão, uma compreensão dos elementos que é diferente da nossa. Tá? Passa aqui o próximo slide. Está aqui. A Constituição Federal, ela estabeleceu novos paradigmas de tratamento dos indígenas. Só que, ao mesmo tempo que ela foi inovadora, ela também foi muito lacônica. Então, hoje nós temos uma série de problemas que estão em pauta no Supremo Tribunal Federal por falta de uma melhor definição na Constituição, mas acho que foi o que eles conseguiram trabalhar na época, o Constituinte conseguiu fazer. O artigo 231 é o principal da Constituição sobre direitos indígenas. Ele diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, tá? E os direitos originários sobre as terras. E essa parte de tradição tem recebido uma leitura... Eita, mudou aqui de novo, peraí. Opa, voltar. Aí, obrigado. Tem recebido uma leitura muito ampla, e é uma política que nós estamos trabalhando lá em Roraima agora. Se nós fizermos uma pesquisa nos tribunais que têm povos indígenas, e formos fazer uma pesquisa sobre andamento processual, nós vamos notar, desculpem, que a maior parte dos processos sobre indígenas são processos penais. O indígena, geralmente, ele entra no sistema jurídico pela porta dos fundos como réu em alguma ação penal. E nós, quando julgamos os indígenas, muitas vezes, nós, Poder Judiciário, não compreendemos que eles têm um sistema de justiça também. Hoje nós trabalhamos em Roraima com a ideia de pluralismo jurídico, respeito às punições dadas pelas próprias comunidades. Muitas vezes a gente recebe o líder da comunidade dizendo: nós demos uma punição, ele não está cumprindo, a gente quer que a justiça do branco seja feita aqui. Beleza, a gente segue e vai. Mas muitas vezes eles já deram uma punição e a gente vai dar uma outra punição, então eles sofrem um bis in idem, que é vedado pela Constituição Federal. Então, nós trabalhamos com reconhecimento do pluralismo do sistema jurídico, e que reconhecemos também o sistema de justiça próprio. Nós temos algumas decisões, não sei se já foram expostas aqui nas outras aulas, sobre indígenas que foram punidos pela comunidade ou que vão cumprir a pena na comunidade. Se conversa com as lideranças locais, eles vão punir. Quais são as penas que os indígenas dão? Normalmente eles dão pena de banimento para uma outra comunidade,
Eles têm um sistema de justiça, isso varia de cada comunidade, mas uma estrutura básica é um sistema dialogal muito interessante, em que não há um momento certo para a realização do ato, não há um ato solene, o cara acorda, aí alguém da família fala, olha, você agiu errado assim com a sua esposa, não é para você bater nela, você tem que tratar bem a sua mulher. Aí ele vai caçar, alguém fala a mesma coisa. Ele vai almoçar, alguém fala a mesma coisa. Até que ele se conscientize e mude o comportamento dele. Eles têm um sistema punitivo e sancionatório muito diferente do nosso. Quando a pessoa volta a reincidir, apesar dessa estrutura de diálogo, ele normalmente é banido para outra comunidade, por 1 ano, 2 anos, até que cria consciência e retorne para não cometer aqueles atos infracionais pela ótica da comunidade indígena. Eu vou dar um exemplo de um caso que nós tivemos lá em Roraima, que fez repensar muito dessa estrutura, e nós estamos trabalhando para a ideia de pluralismo jurídico lá. Os indígenas, eles não têm essa concepção de infância, adolescência, fase adulta, é tudo meio misturado. A infância é muito curta, 5, 6 anos, aí já vira meio que um pré-adolescente, com 12, 13 anos já é um homem, né? Faz a iniciação e já é um adulto. As moças, depois da menstruação, elas são consideradas mulheres, então elas já casam muito cedo, as indígenas, né? Então, com 12, 13 anos, as meninas estão casando, e já formam uma família, e é assim que é a estrutura deles. Então, lá em Roraima, nós tivemos, salvo engano, uma comunidade Macuxi, um casalzinho jovem, um rapaz com 18 anos, a menina com 13, ela estava grávida. Aí falou, nós vamos para a capital, lá para a cidade, para ter um pré-natal direitinho. Aí foram para a casa de uma tia, a tia acolheu, aí foram no posto de saúde fazer exame pré-natal, na maior inocência do mundo, né? Aí chegou, quantos anos tem? 13. O pai está aí, tá. Aí, moral da história, o pai foi preso, a menina foi para um abrigo e a tia foi presa também. Até a gente conseguir resolver a situação, tomar ciência dessa situação, a liderança indígena se comunicar, tomar ciência, comunicar ao Senhor de Justiça, foram quase 2 meses do rapaz preso. E nós, a partir daí, já trabalhávamos com essa concepção de pluralismo jurídico e passamos a fazer cursos, seminários para conscientizar os colegas que trabalham, muitas vezes em comarcas do interior, sobre essa necessidade, porque tem um aspecto cultural e a cultura é diferente da nossa. E a gente não pode dizer que a cultura deles está errada, porque eles vivem desse jeito há muito tempo. Talvez daqui a, por exemplo, Machacali, quanto tempo eles têm aí de sofrimento, de desestruturação cultural? E daqui a 300 anos, a gente não sabe como vai estar, mas eles devem estar do mesmo jeito. Então, a gente tem que respeitar essas culturas e essas tradições e ter esse olhar diferenciado para o processo penal. A parte civil nós já temos bem trabalhada lá há bastante tempo, mas a parte criminal nós estamos trabalhando. E os principais precedentes hoje que a gente consegue localizar no Brasil sobre respeito a pluralismo jurídico, sistema punitivo indígena, eu acho que nós conseguimos encontrar no Tribunal de Justiça de Roraima. Mas são escavados à unha, assim, não é fácil não. Deixa eu passar aqui um pouco adiante. Aqui, competência, isso é um tema muito interessante, competência justiça estadual e justiça federal, isso dá muito pano para a manga, né? Muita discussão. Como é que a gente diferencia na prática? O que for direito coletivo de indígena, envolve direito à terra, justiça federal, envolve direito comunitário aos costumes, tradições, respeito, é justiça federal. Envolve indenização por dano coletivo, questão cultural, extermínio de povos, justiça federal. O que é da justiça estadual? É todo o resto, é uma gama imensa, que muitas vezes a gente pensa, não, questão indígena é da justiça federal, não tem essa ideia assim preconcebida, é porque o indígena não tem acesso aos nossos serviços. Começa por aí, ele só entra como réu no processo penal. Então o indígena tem uma gama imensa de processos na área civil enquanto indivíduo, nos juizados fazendários acesso à educação, acesso à saúde, a tratamento médico, acesso à educação diferenciada, questão de documentação básica, foi um problema que nós encontramos em Roraima, que a gente não imaginava, vou falar um pouquinho mais adiante aqui. Nós temos questão da justiça criminal, que eu já toquei um pouco sobre pluralismo jurídico. Então, a nossa gama de serviços da justiça estadual, a gente muitas vezes não consegue enxergá-la, porque tem uma visão do índio como coletivo, mas o índio, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, ele tem acesso a todos os nossos serviços e muitas vezes é obstaculizado. E quando ele chega no nosso fórum, ele é tratado não como indígena, mas como cidadão comum, e se exige que ele tenha conhecimento de coisas que muitas vezes, embora ele fale português, ele não consegue compreender bem. Muitas vezes a gente atende uma comunidade indígena e chegam assim no cantinho, doutor,
que é um vereador, hein? O que é um deputado? Qual é a diferença? O que um juiz, um promotor faz? Não entende, então a gente tem que explicar, olha, é assim, então numa linguagem que compreenda, e sempre orienta, ó, vocês estão aqui na comunidade, vão para a cidade? Procurem antes falar com um funcionário da FUNAI para acompanhar vocês, ou vão com algum branco lá que possa explicar. E se vai com uma menina novinha grávida, não deixa o pai junto, porque ele pode ir preso, explica as consequências, conta, para poder contextualizar melhor aqui a situação. Mas a ideia geral é essa, coletivo Justiça Federal, individual, que tem uma gama imensa, é nosso. Aqui nós temos o mapa de Roraima, é um dos estados mais novos da federação. Roraima está ali em cima, aquele pontinho vermelho, na fronteira entre a Venezuela e a Guiana. É um estado tipicamente de fronteira, fronteira física, e como o Matheus falou, também muitas fronteiras internas, né? Fronteiras culturais, fronteiras identitárias. Esse mapa maior do estado, nós temos as terras indígenas demarcadas. Do lado de quem está vendo, do lado esquerdo, nós temos a terra Yanomami, é uma área grande, ela também entra no Amazonas, vai até pertinho do município de São Gabriel da Cachoeira, da região da Cabeça do Cachorro, no extremo norte do Amazonas, onde está o Pico da Neblina, uma região de serra e com muitas nascentes de rios. Ali do lado da Venezuela também tem a terra indígena Yanomami demarcada, é uma área muito grande. Essa área é só no Brasil, salvo engano, maior que o estado de Portugal, para vocês terem ideia. E ali do lado do Brasil, ninguém sabe direito, né? Mas tem uns 35 mil Yanomamis. E os Yanomamis, quando a gente fala assim, Yanomami, não é um povo só, são vários povos. Então, pelo menos ali 9 a 10 povos com línguas parecidas, né? Português, espanhol, italiano, romeno, francês, são idiomas parecidos e que mas tem uma cosmovisão, uma estrutura cultural muito semelhante. Para os Yanomamis, por exemplo, eu cometi uma lesão corporal aqui em alguém, o que é para a justiça para ele, o que é? O outro vir fazer em mim. Então, se eu bati no Matheus, fiz um dano nele, ele veio e faz um dano em mim, a justiça está feita. Então, uma estrutura de justiça diferente. Eles são divididos em clãs, e eles estão em diferentes processos, uma região que está sofrendo muito, que a gente vê no noticiário com questão de garimpo. O garimpo lá não é recente. O contato do Yanomami, o principal veio com a abertura de estradas ali na época da ditadura militar. Aí a FUNAI entrou para pacificar, fazer contato com eles. É um povo que tem um idioma isolado, diferente dos outros grupos, é um povo que está lá há muito tempo. E eles são nômades, então eles são ótimos caçadores, coletores. Eles andam no mato, eles conseguem ver comida em tudo, conseguem coletar cogumelo certinho. Se a gente for lá, pega o cogumelo, morre, eles sabem qual é o cogumelo que pega para se alimentar. E o que aconteceu com o contato? A nossa sociedade ela é muito atrativa para alguns grupos indígenas. Então, esse é um grupo nômade, eles ficam numa região, caçam, coletam, acabou os recursos e vão para outra região. Por isso que a terra deles é grande, porque senão não vai conseguir ter todo mundo. Agora, no momento que você abre uma pista de pouso, você leva um remédio, alguma coisa, vai ter um grupo que vai morar naquela região. E aquele grupo, depois de um tempo, ele vai extinguir os recursos naturais ali que ele pode, os frutos, tudo que ele pode coletar vai ter acabado. Então, ele não pode ficar na região. O que aconteceu? Alguns grupos Yanomami estão começando a usar a agricultura, mas uma agricultura, em muitos aspectos, é muito rudimentar, então eles não têm técnicas boas, outros povos trabalham melhor a agricultura. Então, se está um período de chuva muito grande, não consegue plantar, passa fome. Então, o que o garimpo fez? O garimpo entra lá, tem garimpo na região desde os anos 50, mas com força mesmo a partir do final dos anos 80, 90. A terra indígena foi demarcada pelo presidente Collor em 1992, salvo engano. Boa Vista era um dos aeroportos mais movimentados do mundo de voo e pouso de aeronave, para vocês terem uma ideia da quantidade de garimpo que tinha lá. O garimpo tradicional lá era o garimpo de balsa, era uma balsa com uma draga no leito do rio, e usava um mercúrio, fazia por decantação, o metal mais pesado caía, usava o mercúrio para tirar o ouro. Esse uso do mercúrio, e nós estamos falando aí desde os anos 80, meados dos anos 80 até hoje, imagina a poluição que causou, né? O mercúrio ele não sai do sistema, né? Então tem a contaminação dos rios, contaminação dos peixes, contaminação dos animais que comem os peixes, contaminação nossa também. E de um tempo para cá, o garimpo lá mudou do rio para um garimpo de barranco. Então eles usam maquinário pesado para derrubar o barranco atrás de ouro, que é uma região muito rica, o solo lá de Roraima é rico como o solo daqui de Minas. Muito minério, urânio, terras raras, ouro.
Então, eles começaram a fazer um garimpo, que se o garimpo de draga lá de balsa era horrível, esse é muito pior. E eles levam maquinários do tamanho dessa área aqui, todo de avião e helicóptero. Os Yanomami chamam o helicóptero de buru-buru, porque o barulho faz buru-buru, buru-buru, buru. Então, a primeira vez chamou o helicóptero de buru-buru, que foi o contato que eles tiveram com o helicóptero. Então, uma população, o grupo que está perto dessa região de garimpo recebe comida, fica dependente do garimpeiro e muitos defendem do garimpeiro. Os grupos mais isolados, eles conseguem viver em melhores condições, tem alguns grupos que resolvem se isolar, e é uma situação muito delicada. E a gente fala em garimpeiro no sentido amplo, mas tem dois tipos. Tem o garimpeiro, que é um miserável, para falar, é um retirante, é um sujeito que vai trabalhar em condição de semi-escravidão, é explorado no local, muitos morrem, fica refém, a comida lá, ele trabalha, é tipo um vício em jogo. Não tem? A gente às vezes vai no cassino, puxa aí, um monte de moedinha e você fica lá jogando. É assim, ele achou uma pedrinha assim, aí vai, ganhei dinheiro e fica viciado, querendo ganhar demais e passa a vida lá nisso. Muitos morrem lá. Tem o gerente do garimpo, que é normalmente quem aparece no garimpo, e tem o dono do garimpo. Esse dono do garimpo é quem mantém a estrutura e a gente tem dificuldade de identificar. Esse é o elemento perigoso. Atualmente estão umas facções criminosas entrando no garimpo lá e financiando o garimpo. Elas entraram em Boa Vista há alguns anos e migraram para o garimpo. Tanto que a polícia estava monitorando a vinda desses garimpeiros quando entrou a Força-Tarefa, porque estavam com armamento pesado. Então, as facções estão controlando parte do garimpo também. É uma estrutura muito complicada. Esse é o lado oeste do estado, que está à esquerda de vocês. À direita, nós temos, no meio vocês veem umas demarcaçõezinhas pequenininhas, né? Essas demarcações são dos anos 80, são as chamadas demarcações em ilha. Você fazia demarcações pequenas, porque achava que era suficiente ali. Mas um grupo que trabalha com uma população vai crescendo, então você fez demarcação ali, tinham 5.000 pessoas, hoje tem 15. Como é que vai ver numa área pequena? Então, tem um problema sério dessas demarcações em ilhas, que a tendência se faz pequeno para a população jovem ir embora, né? Aí, do lado, um pouquinho mais, vocês têm uma área grande ali demarcada também, aquela é a Raposa Serra do Sol. Tem esse nome porque no norte está a Serra do Sol, que é uma região lindíssima, e ao sul está a Raposa. Roraima, a pessoa pensa, região amazônica, é floresta. Não, Roraima são campos naturais, uma região lindíssima, é como se fosse um grande lavrado, assim, parece a África. Se você soltar um leão e uma girafa, você está na África ali. É uma região muito parecida, são campos naturais a perder de vista, muito bonito. E é uma região, o solo é muito pobre, é um solo arenoso. Então, ali eles têm uma área, esses índios, eles trabalham, têm contato já, os Macuxis, em Garicó, ali há muito tempo, com homem branco, eles trabalham com gado. E fazem uma criação coletiva, em grupos, em várias, a gente chama maloca, que são aldeias, né? E eles trabalham dessa forma ali. Mais para baixo ali nós temos os Uai-Uai, na divisa com o estado do Pará, eles estão em Roraima e no Pará. E embaixo, bem no sulzinho do estado, nós temos os Uaimiri-Atruari. Eles se chamam Quinhá, gente de verdade. O índio normalmente, Yanomami também significa gente, eles se chamam de gente, e nós somos assim, bárbaros, forasteiros, uma coisa assim, né? É um adjetivo não muito bom. Os Uaimiri, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles adiante, mas eles são um grupo de recente contato. Quando foi feita a BR-174, que liga Boa Vista a Manaus, eles traçaram uma linha reta, nem fizeram estudo antropológico, nem nada, e tinham várias comunidades. Aí eles falam que eles ouviram um som estranho na floresta, né? Aí quando foram ver, eram os tratores, né, que amarravam um trator com corrente no meio, derrubando a mata, né? Aí eles atiraram de arco e flecha no trator, nos faróis, achando que eram os olhos do bicho, né? Apesar, é uma região perto de Manaus ali, a terra deles começa em torno de 200 quilômetros de Manaus, mas são absolutamente isolados. Eles têm história de contato e conflito, é uma tribo guerreira. Então, nessa época da abertura da estrada, eles partiram para o conflito, são guerreiros altivos, né? E eles foram dizimados em conflito pelo exército. Quando eles pacificaram, resolveram parar de lutar, eles pegaram sarampo, gripe, e de uma população em torno de 3.000, sobraram 384. Eles começaram um processo lento de reconstrução,
e ressurgimento do povo. Eles vivem isolados. Eu acho que todo indigenista deveria fazer uma visita lá, porque eu já tive muita terra indígena, ali é a única que eu vi que tudo funciona direitinho, é um negócio assim fantástico. A gente chega lá, olha, não entra refrigerante, não entra bebida, não entra religião, e se você não gostar, eles pedem para você ir embora. É muito legal lá. Passa aqui o próximo slide. E cada povo, é interessante falar aqui antes de passar, a gente vê o índio assim, tá de arco, flecha, ou é tudo igual, né? Não, na verdade, os indígenas são tão diferentes entre si como um brasileiro e um coreano, um brasileiro e um alemão. São visões e estruturas diferentes. Às vezes até a forma de construir o arco, amarrar, preparar a flecha, atirar é diferente. Aqui, contextualizando aqui um pouco o estado de Roraima. 11% da população do estado é indígena. Percentualmente, é o estado mais indígena do Brasil. E são diversas etnias, né? Ali embaixo eu coloco Yanomami, Macuxi, Wapixana, Waiwai, Tauripang, Patamona, Engaricó, Iecuana, Waimiri, Atruari, dentre outras. E a justiça, até o estado de Roraima, o nosso tribunal fez na terça-feira 32 anos. É um tribunal muito jovem, né? Estava vendo aqui, a desembargadora Ana Paula me levou aqui para conhecer o museu. Aqui é um tribunal centenário, nosso é um tribunal muito jovem. O Estado foi criado, deixou de ser território na Constituição de 88, 5 de outubro, que é a data da criação do Estado, é o aniversário local, e foi instalado em 1991. O nosso Poder Judiciário é de 25 de abril de 1991, muito jovem, né? Então, todo mundo que está lá assim, lembra a construção do tribunal, tudo. Tem alguns que estavam até na pedra fundamental, né? Então é um negócio assim, muito, muito diferente. E nós sabíamos que tinham muitos indígenas do estado, mas a gente não tinha essa percepção. Quando nós fomos levando a justiça para o interior, que nós fomos descobrindo essa população. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E no estado, 46,37% da área do estado é demarcada em terra indígena. Roraima tem uma área semelhante ao estado de São Paulo. Acho que caberia umas 2,5 vezes aqui dentro de Minas, né? Talvez 3. Então é um estado, mas sobra muita terra para muita gente. A população hoje do estado é em torno de 600 mil pessoas, sendo, vocês coloquem aí entre 20% a 25% de venezuelanos. É um estado hoje bilíngue, português e espanhol, e nós estamos até mudando o site do Tribunal da Ouvidoria. Quem entrar lá tem uma bandeirinha da Venezuela, explicando o serviço do judiciário em espanhol venezuelano também. E também colocamos uma bandeirinha da Guiana, porque tem alguns guianenses lá também. E falando aqui de indígenas, nós temos os grupos, Yanomami, Macuxi, tem uma peculiaridade, né? Eu tive hoje aqui no museu, e tem um quadro do Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, ele trabalhou no início da República nas demarcações de limites do Brasil, e foi muito exitoso em todo o Brasil, todo o estado. O Brasil é o estado que mais cresceu na América do Sul, né? Se observar, tirou o território de tudo quanto foi vizinho, exceto de da Guiana. E quem estava trabalhando lá é chamada questão do Pirara. Se vocês forem colocar no Google questão do Pirara, vai aparecer esse litígio entre o Brasil e a Guiana, e quem estava na frente era o Joaquim Nabuco e o Barão do Rio Branco. Quando o Barão do Rio Branco notou que não estava dando certo, ele pulou fora e deixou o Joaquim Nabuco sozinho. Aí o Joaquim Nabuco até escreveu um livro em 2 volumes, chamado A Questão do Pirara, e eu acho que ele escreveu quando foi embaixador em Washington. É um livro bem interessante, escrevia muito bem o Joaquim Nabuco. Ele tenta explicar o que aconteceu. A Inglaterra se estabeleceu na Guiana, isso aí é uma outra história, mas só em resumo. A Guiana é um país que começou com plantação de cana-de-açúcar, usando os holandeses que foram expulsos do Nordeste brasileiro. Para onde foram aquele pessoal que trabalhava com cana-de-açúcar, engenho no Nordeste, na época do Brasil holandês? Eles foram para o Suriname e para a Guiana, e levaram cultura de mão de obra escrava, e esse pessoal se estabeleceu na Guiana, e a Guiana iniciou um processo de expansão. Aí tem 2 litígios, tinha um litígio que ainda está em aberto, um litígio, chamado Essequibo, que se vocês pegarem no mapa da Venezuela, tem uma área assim riscada, zona em reclamação. É metade da Guiana, que a Venezuela perdeu um litígio também. E um dos árbitros desse litígio era um russo. Ele conta depois no livro de memórias como a Inglaterra pagou para eles darem um laudo favorável para a Guiana e para a Inglaterra, né? E o Brasil, a Inglaterra fez uma proposta de resolução amigável do conflito, e a proposta de resolução amigável é sempre a melhor solução, né? Melhor do que um conflito.
o Barão do Rio Branco e o Joaquim Nabuco não aceitaram, e o Brasil perdeu, um laudo arbitral do rei da Itália, Vittorio Emanuele. O Brasil perdeu e foi a única demarcação de fronteira que o Brasil perdeu. A questão que estava ali é uma área pequena, mas nessa área estavam os macuxis, eles eram inteiros do lado do Brasil, e com essa divisão que a Guiana pegou um pedacinho do território, eles ficaram no Brasil e na Guiana Inglesa. Então, na época era mais interessante ser súdito da coroa que cidadão, não tinham nem documentos que fazer parte da República. Então, muitos grupos indígenas, macuxis, migraram para a Guiana, foram para a escola, frequentaram a escola, e o inglês se incorporou como língua nativa deles, por isso que eu contei essa história. Então, muitas vezes a gente vai fazer uma audiência lá, a língua de uma determinada aldeia é o inglês. Então, a gente pensa, não, isso não existe no Brasil. O Brasil é tão grande, tão rico, tão diverso, que tem índio no Brasil que a língua é o inglês. É um dialeto inglês, a gente conversa lá com eles, aí fala em inglês, que língua vocês falam? Eles falam inglês. Um inglês diferente, com sotaque forte, mas é um inglês. E conversam entre si em inglês. Então, às vezes, o mesmo grupo, por exemplo, macuxi, você pega grupos que falam inglês, comunidades que falam inglês, comunidade que fala apenas macuxi e comunidade que fala apenas português. Então, é uma situação que você vê um indígena falando uma língua estrangeira, não significa que ele não seja brasileiro, apenas ele está num contexto diferente. Aqui nós temos a questão dos desafios, né, quando a gente trabalha com indígena lá em Roraima. São dois desafios: como combater o subregistro em comunidades tradicionais, porque muitos só tinham registro indígena ou nenhum registro, e como o judiciário pode participar do processo de concessão da cidadania formal pelo acesso à documentação básica. Quando nós começamos a trabalhar na itinerante, uma colega que estava antes, a Tânia, ela virou desembargadora, e eu acompanhava, que éramos colegas de juizado, e eu a substituí eventualmente, e acabei ficando na justiça itinerante. Nós percebemos que alguns indígenas, poucos tinham registro administrativo, a maior parte não tinha documento nenhum. Então, tinham comunidades que não existiam. A gente fala muito em acesso à justiça, às vezes a estrutura, uma rampa no fórum, uma porta maior para as pessoas passarem, a simplificar, às vezes entrar com chinelo, que a pessoa não tem roupa, mas tem gente que não tem nem documento para entrar com uma ação. Não tem nem existe formalmente para o Estado para pedir alguma prestação jurisdicional. Então, para essas pessoas, o Estado é até um negócio perigoso, quando aparece é para prender. Então, a pessoa entra como réu no processo criminal. Então, nós começamos a trabalhar com base nesses desafios. Na época, a gente não tinha muito essa ideia, e nós percebemos depois, quando a gente foi trabalhando, verificando o que tinha sido feito, que nós tínhamos partido dessas duas premissas. Como dar acesso, no básico, como dar acesso à justiça, à cidadania, a pessoas que estão invisibilizadas. Aqui nós temos a justiça itinerante do nosso estado, né, de Roraima. A criação de 1997, mas antes, o que a gente pode chamar, tivesse um embrião, um núcleo assim inicial, seria a Lei 9.099, de setembro de 1995, a Lei dos Juizados Especiais. Essa lei, ela trouxe uma nova forma de prestação jurisdicional, uma nova visão. Ela foi inovadora tanto no processo civil, que passou a ser focado na autocomposição e na solução não adversarial de litígios, embora muitas vezes a gente esqueça isso, vai jogando muito CPC para dentro do juizado, mas a ideia inata do sistema é a autocomposição. E na parte penal nem se fala, ela trouxe um direito penal negocial, com suspensão condicional do processo, transação penal, inaugurou uma nova forma de fazer justiça penal. Então, com essa ideia de simplicidade, informalidade, nós criamos lá em Roraima 2 juizados especiais, um cível e um criminal. Eles funcionavam numa salinha da Universidade Federal. E o tribunal novinho, né, deu um carrinho, tipo um doblô, para começar a trabalhar, e nós começamos a fazer justiça em bairro. Aí começaram a aparecer um outro indígena, o pessoal do interior, com dificuldade de documentação. O Estado estava iniciando, não tinha comarca no interior, era uma comarca na capital e uma no interior. E distância do tamanho do Estado de São Paulo. Aí, para suprir essa demanda, nós começamos a ir para o interior, um embrionário da justiça itinerante, e nós começamos a nos deparar com falta de cidadania, falta de acesso à justiça, e dali surgiu a justiça itinerante. Ela se chamava inicialmente de justiça móvel, que a gente deu para essa justiça de bairro. Aí começamos a fazer uma justiça em torno de Boa Vista e fomos ampliando.
Quando nós chegamos na região que é hoje a Raposa, Serra do Sol, o município do Iramutã, lá em Roraima, é um município indígena, o prefeito é indígena, os vereadores são indígenas, nós levamos um susto, a questão de acesso à documentação. Pessoas caminhavam 4 dias, e lá o relevo é muito acidentado, é subindo e descendo serra, e isso são campos naturais, então de dia faz muito calor e à noite faz frio, para tirar um documento. Então nós começamos, a gente não tinha nem metodologia de trabalho, aí nós começamos a fazer mala direta, simplificar fluxo, já saía tudo, então nós fomos criando toda uma metodologia para trabalhar com essa população. E chegava, o cara andou 4 dias, você não vai mandar a pessoa embora, e a pessoa não tem o que comer. Então, aí conversava com o prefeito, ver se dava uma comida para as pessoas, pelo menos um biscoito, alguma coisa, e a gente ficava até de noite trabalhando. A Tânia, a colega que me antecedeu lá, ela cansou de virar à noite trabalhando com a equipe. No início a gente sofreu muito que não tinha metodologia, depois criamos uma mala direta, é um modelo que a gente usa até hoje, com algumas modificações, e nós começamos a tirar a documentação para essa pessoa. Aí que nós percebemos, o cara dava 4 dias para vir, 4 dias para voltar, e a gente dava um papelzinho, aí ele super feliz, dobrava, aí guardava, às vezes atravessava um rio, molhava, aí ele voltava, molhou meu documento, tal, como é que eu faço? Aí nós compramos uma plastificadora, a gente ficava plastificando. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 60 mil indígenas no estado, mais ou menos 40 mil tiraram documentação pela justiça itinerante, e esse acervo nós conseguimos digitalizar todo. Então, se alguém perde um documento, a gente entra lá em 5 minutos, já consegue localizar pelo menos segunda via para ele se virar, para não ficar sem documento. Tá? Então, a Justiça Itinerante começou com esse núcleo dos juizados especiais, foram inaugurados em 1996, em 97 nós criamos a Justiça Móvel, em 99 nós começamos esse processo de interiorização e descobrimos essa demanda que a gente desconhecia. Em 2001 a gente já fazia, desde 99, mas em 2001 nós tivemos o reconhecimento formal do tribunal para a gente fazer sem problema a questão de registro civil em todo o interior do estado. Aí em 2006 nós transformamos é um programa de justiça itinerante numa vara, ela é única no Brasil. A Tânia Vasconcelos, a desembargadora, a primeira mulher juíza do tribunal, a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça, a primeira desembargadora, a primeira presidente do TRE, é uma pessoa sensacional. É a Tânia que batalhou na criação dessa vara, e aos poucos essa vara, que era de serviço de justiça itinerante, foi se transformando numa vara de cidadania. Então, nós, antes de ter Sejusc, nós fizemos um acordo com a Defensoria, fazia um fluxo de demanda, encaminhava para lá, a gente trabalhava com mediação e conciliação, aí muita questão de direito de família que a gente fazia, aí tinha a questão de registro no interior. Aí em 2018 nós conseguimos fazer a questão de registro indígena na capital, porque tem muito indígena que mora fora de comunidade, e eles precisam de uma tutela diferenciada. Às vezes o cara está sem documentação e passa a vida toda sem documento, e quando morre um filho tem que enterrar como indigente porque ele não tem documento nem o filho, então não tem nem direito ao túmulo, então vai do berço ao túmulo sem nenhum reconhecimento, você não tem nenhuma sepultura para chorar. Então nós conseguimos convencer, sensibilizar o tribunal, e ela virou uma vara registral indígena para todo o estado. Então tudo que é de indígena passa pela gente. Por quê? Nós temos 20 anos de metodologia, de conhecimento de aspecto cultural e das comunidades. Então tem alguma dúvida, o cara é dessa comunidade ou não, conversa com a liderança, chama de Tuxaua lá, o chefe. Cada grupo chama assim, no geral é chamado Tuxaua, tem o Zuaral, que é um grupo venezuelano, eles chamam de Adaimo, tem o Zuaimiri, eles chamam de Tiamuru, que é velho, né? O velho Tiamuru. Aí cada grupo tem um jeito de chamar seu líder, né? Mas normalmente as lideranças indígenas, elas têm um processo de construção lento, é aquela pessoa que se destaca numa comunidade, que trabalha para todos, não para si, que ajuda os outros, eles vão verificando como é a vida familiar da pessoa, e é um processo lento de construção de liderança. E às vezes, muitas vezes tem uma liderança interna e uma liderança externa para conversar com a gente. É uma pessoa que conhece melhor nosso hábito, nossos costumes, e consegue dialogar melhor. Então essa é a estrutura hoje do Serviço de Justiça Itinerante. É uma estrutura diferenciada, nós temos uma unidade centralizada, isso tem vantagem e desvantagem, porque ao mesmo tempo nós temos uma equipe permanente, experiente e acostumada com esse tipo de serviço, mas ao mesmo tempo é uma estrutura um pouco engessada. Então, quando eu saí, tinha uma preocupação, meu Deus, quem vai para lá? Aí entrou uma colega super vocacionada, está ótimo, mas quando ela sair, quem vai? Então a gente tem uma preocupação com isso, né?
Aqui, a metodologia de atendimento. Isso aí também nós fomos desenvolvendo com erro e acerto, né? Eu não sei se dá para ver direitinho. Eu coloquei grande atendimento sempre dialogado. Porque não adianta a gente chegar com, vamos fazer assim, assim, assado, que a gente faz, se eles não aceitam, ou a gente faz, eles jogam fora, fica tipo um teatrinho, né? Eles fingem que fizeram, a gente finge que fez, fica todo mundo finge que está feliz. Então a gente tem que conversar com eles, o que vocês precisam? A gente quer votar. Então chama o TRE. Vamos uma equipe precursora antes conversar com a comunidade, ou eles, quando já têm contato com a gente, eles chegam, olha, a gente quer um atendimento na comunidade, a gente precisa de título eleitoral, quer votar, a gente quer documento para o idoso, tem um pessoal que morreu, que precisa precisa fazer o óbito e tal, e assim a gente vai trabalhando de acordo com o que eles precisam. Então a gente tem a nossa equipe fixa e tem os parceiros. Aí às vezes vai a FUNAI, às vezes vai o INSS, que eles precisam de aposentadoria, alguns, tem outros que não querem o INSS, os Aimiri Atuari, quando a gente foi fazer a apresentação do serviço para eles, aí falamos em INSS, eles perguntaram, o que é isso? Não, é para aposentadoria, o idoso recebeu um dinheirinho, aí eles perguntaram, é para todo mundo? Eu falei, não, é para um, então a gente não quer. Porque, na verdade, eles estão certos, a monetarização, ela é a primeira estrutura, é o primeiro elemento que desmonta a estrutura indígena, porque eles vivem num mundo coletivo, tudo é comum. Então, por exemplo, já cheguei em comunidade, que uma Maloca Yanomami, uma oca, né, que é o pessoal que chama, que tem uma roupa pendurada na porta. Quem for sair, pega a roupa, ela não tem dono. Então, se você coloca, esse é o meu, então aquele é o teu. Então, você já começa a desmontar toda a estrutura cultural que aquela sociedade está assentada. Então, eu achei super legal. Falei, nossa, esse pessoal é diferente. Muitas vezes a gente vai e eles querem INSS e a gente tem que ter cuidado, às vezes, alguns auxílios, por exemplo, que as meninas, elas casam cedo. Mas, normalmente, às vezes, não começa a ter filho cedo. Então, para receber um benefício, a menina com 13 anos está grávida, 14 já tem outro filho, 15 tem outro filho, 16 tem outro filho. Então, faz muito mal para aquela menina, para aquela moça. Então, a gente, às vezes, conversa, olha, aviso do INSS, vamos fazer registro aqui para auxílio maternidade a partir dos 15 ou 16 anos, para evitar que algumas comunidades nós notamos que começou a acontecer isso. Cada vez mais as meninas estavam engravidando cedo. Então, para evitar isso, a gente conversa com as lideranças, avisa, e eles vão seguindo. Aí reduz isso, a gente verifica essa questão. Então, como a gente faz? Contato com a comunidade a serem atendidos, ou a gente vai lá com a equipe precursora, eles procuram a gente. Tem uma sede fixa, a itinerante, não fica mais fácil. A gente monta um calendário anual de atendimento. O calendário é legal, porque o pessoal se programa para ir. Muitas vezes as pessoas têm que se deslocar, mas o calendário aí também tem um problema, ele tem que ser montado de acordo com o diálogo com a comunidade, porque as comunidades indígenas têm seus festejos, sua época de caça, sua época de colheita. Então a gente pode montar um atendimento lá, se não for dialogado, no meio de uma festividade. Então não vai aparecer ninguém, ou eles vão ter que atrasar uma colheita, às vezes perde, pode passar fome. Então a gente tem que conversar, e quem for receber o atendimento também tem que se programar para dar alguma comida para o pessoal que vai para lá. Então, sempre tem que ter um diálogo com o pessoal. A gente faz uma visita precursora, sempre faz, para verificar quem vai, o que eles estão precisando, para confirmar o que já tinha sido acertado, para evitar algum problema. Convite a parceiros, aí tem a questão da diária. A gente chama os órgãos para participar. Muitos órgãos, às vezes, dependendo da época do ano, não tem mais diária, esgotou a parte de diária. Então, o tribunal paga a diária desses parceiros, para eles participarem da ação. Então, a gente sempre consegue levar o pessoal junto com a gente. Atendimento com equipe interligada, todo mundo tem que conversar, dialogar, para a equipe trabalhar como um todo, para não ter, eu não faço isso, eu não atendo depois de determinado horário, todo mundo está junto. Então, se alguém terminou o serviço, espera o colega terminar. Então, e que a gente vê hoje? Hoje, nesses grupos na região da Raposa, Serra do Sol, tem muita questão de igreja que entrou no local, então tem casamento, eles pedem para fazer casamento, então a gente faz casamento, aí tem divórcio, tem questão de guarda de filho. Então, eu não vou responder uma guarda, chama o líder aí, Tuxaua, como é que vocês estão fazendo aqui com guarda? Não, a guarda fica com a mãe e tal. Uma vez, nós tínhamos levado, a gente sempre conversa com o pessoal que vai, né? Tinha um defensor que tinha passado no concurso há pouco tempo, e ele não conhecia a comunidade, né? E chegou a mulher, foi lá, atendimento com defensoria. Não, meu marido não está pagando a pensão, o pai do meu filho. Ele já pediu prisão e tal. Eu falei, doutor, se eu decretar a prisão dele, é o que você preso aqui, eu nem saio. Aí eu chamei o Tuxaua, ele não está pagando. Aí o Tuxaua chamou o pai, conversou. Aí o cara falou, não, eu dei uma vaca para ela. Aí o Tuxaua, pô, mas isso é muito bom. Ou seja, o acordo foi feito errado, que eles não têm renda mensal para pagar.
Então ele deu o que ele tinha que dava para manter a criança, que era uma vaca, a vaca dá leite, então conseguia manter a criança. Então muitas vezes o que a gente coloca no papel não é o que sai. Uma vez estava no atendimento lá, a ação de cobrança de juizado, e o pessoal brigando assim, não estou entendendo. Aí conversa, o que foi que aconteceu? Não, é que um tinha emprestado a mulher para o outro. E o cara ficou de dar 2 milheiros, deu meio milheiro de tijolo. Na verdade, parece que a mulher estava gostando do outro e ele estava com ciúme. Aí conversa todo mundo, aí vocês, na verdade, não tinha uma ação de cobrança de juizado, tinha uma questão familiar. Aí vai conversando para resolver, e com o diálogo consegue resolver, em tese resolveu, porque eles não reapareceram, né? Então eu acho que resolveu. Então muitas vezes o atendimento tem que ser muito dialogado, e a gente não impõe nada, vai e conversa com as lideranças, o que está acontecendo aqui, explica para mim, como é que isso funciona. Aqui, ó, nós temos um quadro de atendimento, por comunidade e mais ou menos o grupo que nós fizemos. O grupo mais atendido são os Macuxis, tá? São vários atendimentos na Raposa Serra do Sol, muitas das vezes em Boa Vista, que tem uma comunidade grande vivendo lá, e das diferentes etnias do estado. Nós temos Macuxi, Yanomami, Wapixana, Macuxi, Wapixana, Quinhá, aí também tem outros, como Taurepang, e muitas vezes eles entram como, estão numa terra de outro grupo, entra com outra etnia, mas nós temos um atendimento 35, 36 mil, aí dependendo da metodologia, às vezes tem uns que não tem o nome indígena, a gente tem dificuldade de fazer o cômputo do registro, mas é um trabalho já há bastante tempo e bem assentado, a comunidade indígena conhece, sabe onde tirar documentos, sabe que vai na justiça itinerante, que a gente não cria muito problema. Aqui, nós temos uma experiência muito legal que nós tivemos, foi atendimento com os Aimiri Atroari. Eles são uma comunidade, que eu falei que eles tiveram uma história de extermínio, eram 3 mil, sobraram 398, foram quase extintos na abertura da estrada, e eles estão entre o Amazonas e Roraima. Eu estava escrevendo um artigo, no início de 2017, sobre atendimento indígena e justiça itinerante. Aí eu fui mapeando as comunidades, eu falei, ué, não tem nenhum Aimiri Atroari, aí procura no sistema nada. Estranho, né? Eu pensei, será que eles foram atendidos pelo Amazonas ou eles não querem tirar documento? Aí nós entramos em contato com a FUNAI é sempre parceira, é uma interlocução muito importante. Aí a FUNAI, não, nós vamos verificar com eles. A FUNAI entrou em contato com os Aimiri Atroari e eles falaram, olha, a gente quer documento sim. Alguns têm, pô, alguns já têm, né? Na verdade, de 2006 tinham, ainda estava errado os documentos. Aí alguns têm, tá. Aí nós marcamos uma visita que eles queriam conhecer. Eles são um povo muito fechado. E eles querem conhecer quem vai lá para saber se estabelece relação de confiança ou não. Aí eu entrei em contato com um colega do Amazonas, que trabalha com a justiça itinerante, o doutor Alexandre Novaes, uma figura extraordinária. É um guerreiro mesmo, trabalha com falta de estrutura e sempre tentando buscar solução. Aí nós fomos juntos, aí tivemos que fazer um protocolo, um acordo de cooperação entre os dois tribunais, até hoje eu acho que é o único do gênero no Brasil, a prestação jurisdicional conjunta, porque não dava para atender só o do Amazonas, só o de Roraima, não atendeu o do Amazonas, não dava para entrar no Amazonas atendendo também, né? Então nós fizemos um protocolo, um acordo de cooperação para atendimento judicial conjunto. E nunca foi feito isso, né? Aí, na época do tribunal lá, a presidente era a desembargadora Elaine, é a segunda mulher do tribunal, a figura também é uma pessoa sensacional. Aí eu consegui convencer a Elaine, a desembargadora Elaine, a fazer esse acordo de cooperação. Ela entrou em contato com o colega do Amazonas, era o desembargador Pascarelli, também um jurista fora de série, uma pessoa muito legal, era presidente TJ do Amazonas, e no encontro de colégio de presidentes, a desembargadora Elaine, presidente TJ de Roraima, levou o acordo de cooperação embaixo do braço, pegou a assinatura do Pascarelli, que era o presidente TJ do Amazonas, junto com a ministra Carmen Lúcia, que era presidente do Supremo. Ela achou super interessante. E bem, aí já temos o acordo de cooperação, já fizemos o contato com os indígenas, fomos lá, fizemos a visita precursora para fechar o atendimento. Aí eles falaram, a gente não quer previdência, não quer nada, aí deram o beabá para a gente entrar na terra deles. Ó, não pode entrar refrigerante, não pode entrar biscoitinho, não pode entrar bebida alcoólica, já não entra mesmo com a gente, mas aí falaram, ó, não pode entrar em aldeia sem autorização. Aí nós fomos acertando, mostramos um videozinho sobre os nossos serviços, aí fecharam, quando eu sentei numa mesa, eu, o Alexandre, e tinha uns 30 indígenas ao redor da gente. Depois eu fui conhecer que eram as lideranças das aldeias.
Então era tipo uma reunião de uma federação ali com a gente, né? Saber se eles precisavam, mas se eles aceitavam ou não o serviço. Aí nós dialogamos, fechamos o que eles precisavam, falamos, tem eleitoral, vocês querem? Aí ele não, porque vai entrar político aqui, vai dar mais divisão. Entra política, divide. Nós somos um grupo fechado, a gente não quer. E não quer também candidato aqui pedindo voto. Beleza. Mas eu falei, pode ter candidato indígena. Não, a gente não quer. Então tá. Não quer previdência, não quer. Eu falei, pois pessoal é diferente, né? Aí no final eles nos levaram para conhecer a aldeia. Quando você recebe alguém na sua casa, você leva para conhecer sua casa, é porque a pessoa foi aceita, né? E o serviço foi muito legal, foi uma experiência fantástica. Eu vou mostrar alguns vídeos. Aí aqui eu coloquei um cronograma. Eles são em 2 eixos, nós fizemos ali vários atendimentos no eixo rodoviário, que fica em Roraima, 100 metros da divisa com o Amazonas, e depois no eixo fluvial, que fica no Amazonas, mas pega os rios também de Roraima. Então o povo que está entre os 2 estados, né? Não tem como fazer atendimento diferenciado. Montamos uma equipe interligada e tinha uma coisa interessante, todas as decisões saíram assinadas por mim e pelo Alexandre, pelos 2 juízes. É um negócio bem diferente. Ah, tá. Aqui, passa aqui. Aqui nós temos uma cláusula do acordo de cooperação, só para ter uma ideia sobre como funcionava. Passar aqui. Aqui uma questão interessante, o nome indígena, que é o direito à identidade. O que a gente vê? Os indígenas antigos, o pessoal que tem 50 anos, mais ou menos, eles seguiam aquela ótica de registro do Estatuto do Índio, isolado, em vias de integração, o RANI, integrados, ele não tinha um nome indígena, como tem hoje. Por exemplo, lá a gente registra, dá um exemplo no Aimiri, Aldo, Sauá, Aimiri, o Tiago, Tiamuru, Atruari. Então eles escolhem colocar o nome indígena ou não, se querem etnia na frente, se querem no final, se querem o nome branco ou não, se querem apenas o nome indígena, eles montam. Normalmente eles colocam o nome de branco para contato, para ser reconhecido pela gente, e o nome indígena que eles usam, e a etnia para diferenciar. Então, quando a gente faz registro de indígena, a gente tem que conversar que cada grupo é um grupo, tem uma visão diferente, eles podem querer um registro diferente. Não adianta a gente chegar com uma fórmula pronta, o nome é assim e tal. Não. Então, cada grupo a gente conversa, a gente quer o nome assim. Aí, e toda a comunidade vai daquele jeito que o Tuxal, o líder, falou, vai daquele jeito. Outra questão é direito ao local do nascimento. O índio não nasceu no município colocar no município lá de Roraima, município de Rorainópolis, ou município de Presidente Figueiredo, ou município de São Luís. O índio nasceu na terra indígena. Então, ele tem direito a constar no documento dele a terra indígena. Então, isso é uma questão que nós fizemos, o Instituto de Identificação de Roraima estava com a gente, eles criaram como se fosse um município de terra indígena, aí coloca lá, e a gente coloca nos documentos, inclusive na carteira de identidade, sai local de nascimento, terra indígena, não sai município. É uma coisa que a gente faz. E o último aspecto é o direito à mutabilidade de nome. Às vezes a gente fica muito preso na Lei de Registro Público 6.015, vai mudar o nome porque está ridículo, não preenche os requisitos de mudança de nome, né? Mas alguns grupos, como os Yanomami, tem vários nomes no decorrer da vida. Às vezes a criança não tem nome, aí depois de uma determinada idade pega o nome, quando você vira um homem ou uma mulher, você tem um nome de adulto. Então, eles mudam o nome, a gente sabe disso, então a gente faz retificação de registro com base em aspecto cultural, fora das hipóteses da 6.015. Por isso que nós concentramos toda a questão registral indígena numa só unidade, porque a gente sabe disso, sabe os grupos que fazem, por que fazem. Aqui é um precedente interessante, é da Corte Interamericana, é um caso do Paraguai, é a comunidade Salho e Huaycá, e o trecho diz o seguinte, que era uma comunidade que ia do berço ao túmulo sem documento nenhum. Eles não tinham acesso a nada, eles eram invisíveis. A Corte Americana disse que o Estado do Paraguai, podia ser o Estado brasileiro, qualquer outro país, tinha que prestar o serviço legal e geograficamente acessível. Tá? Esse legal e geograficamente acessível, que está aí na penúltima linha, ele remete a um estudo muito interessante. Tem um professor britânico e australiano, Kim Economides. Ele é filho de gregos, o pai dele é cipriota, e ele fez parte da equipe do Carnelucci sobre acesso à justiça. E ele trabalha com prestação jurisdicional em populações em situações
remotas. Então, o remoto pode ser tanto geográfico, está numa área isolada no interior de Roraima, ou numa área isolada no interior de Minas. Pode ser o cultural, eu estou numa cidade, mas eu tenho medo de tirar documento, tenho medo de procurar o sistema de justiça, porque todo mundo que eu conheço foi preso. E pode ser o legal, eu desconheço que eu tenho direitos. Então, quando a gente trabalha com população, prestação jurisdicional, a gente tem que pensar pessoas em situações remotas, seja o remoto geográfico, remoto cultural ou remoto legal. Eu não consigo entrar no fórum, eu tenho medo, e eu tenho uma barreira cultural também. Aqui passar. Aqui são as recomendações, como eu estou com pouco tempo, eu só vou dizer que esse caso, a Corte Interamericana condenou o Estado ao dever formal de reconhecimento de existência e identidade, que devem ser superados impedimentos geográficos e culturais, a documentação básica, eu digo até impedimentos legais, muitos aspectos da 6.015 têm que ser simplificada. O Estado deve reduzir a vulnerabilidade social causada pela inexistência de identidade, são os invisíveis sociais. Esses invisíveis não estão só na maloca, não, eles também estão nos grandes centros. Aqui eu queria mostrar essas fotos aqui, porque mais do que falar é importante mostrar, né? Esse é o início da justiça itinerante. Nós temos ali um barqueiro, a gente não tinha como acessar a comunidade, atravessava assim de barco. Ali está a juíza, cabelo preto, de costa está a promotora de justiça e ali de chapéu está a defensora pública. 3 mulheres que iniciaram o serviço de justiça itinerante em comunidades indígenas do Estado. Passar aqui para a próxima. Aqui, por exemplo, a gente chegando, isso aí foi uma comunidade Yanomami, nós pegamos 1 hora e pouco de avião, mais meia hora de barco e mais uns 20 minutos de caminhada, para poder chegar na comunidade. Então, a gente não tem toda uma estrutura, tem que levar combustível, às vezes motor de luz para funcionar, tem toda uma estrutura, uma logística para fazer o atendimento. Aqui a gente na caminhada numa outra comunidade, às vezes para o carro, anda 40 minutos para chegar, ali tem um funcionário da FUNAI que vai nos orientando e já vai explicando sobre a comunidade para a gente, para ninguém fazer nenhuma besteira. Aqui foi um momento de uma recepção no eixo fluvial do Zoaimiri-Atruari. Eles fizeram uma festa para receber a gente chamada Marubá. É uma festa, eles ficavam com cânticos de boa-vinda. Olha, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Tinha umas 200 pessoas pulando e dizendo boas-vindas para a gente, para mim e para o Alexandre. Isso é uma coisa assim que não vou esquecer nunca. Aqui a despedida de uma comunidade indígena, que nós atendemos. Eles também estavam com cantos gritando, tchau, até logo, obrigado, obrigado. Mas na língua deles, né? É um negócio que a gente às vezes não entende. Essa senhora era o Aimiri-Atruari mais antiga, tinha 92 anos, nós tiramos o documento dela também. Aqui é o Quinhá que mais trabalhou, tinha 14 filhos, e quando você tem muito filho, tem muita roça, né? Então a gente fala, mais trabalhou porque teve filho, porque tem que trabalhar muito para manter a família dele. Aqui é um atendimento numa outra comunidade, a gente trabalha em escola, em posto, em qualquer local, e aí está o juiz, o promotor, o defensor também. Aqui, por exemplo, um grupo de Yanomamis, vocês podem verificar traços bem orientais, né? Podia até soltar na China que passava, que indica a origem desse pessoal, né? E aí teve uma questão interessante, nós demos a documentação para eles assim, quando a gente viu, tinha um que estava fumando a certidão. Porque a certidão é um pedaço de papel, não significa nada para ele, né? O erro foi nosso. Normalmente a gente entrega a certidão para uma liderança, ou um funcionário da FUNAI que vai cuidar ali naquele posto, e quando a pessoa tem que sair para algum tratamento médico, ele pega e separa pastinha por família. Então ele dá para a pessoa tem um documento para ir para um hospital para ser recebida e tira um cartão de saúde para ser atendida. A gente também atende muito Yanomami, porque estão em área isolada, na CASAI, que é um hospital indígena. É Casa de Apoio e Saúde Indígena, então a gente atende muito lá. Eles chegam com câncer, picada de cobra, precisa fazer um tratamento, uma internação hospitalar, a gente tem uma unidade móvel, vai lá e tira a documentação deles. Aqui uma outra comunidade fazendo fila para atendimento, são muito organizados. Aqui um grupo, assim, um pessoal muito característico. Então cada grupo que a gente atende, a gente vai adaptando a prestação jurisdicional às peculiaridades deles, a gente não chega com um pacote fechado. Aqui é o atendimento fluvial, nós já fizemos um upgrade de barco, isso era uma balsa, 40 pessoas, aí era um Big Brother, 2 banheiros, era um negócio bem complicado, a balsa fazia 6 km por hora, então a gente viu uma comunidade lá longe, aí pensava, nossa, você tomava banho, jantava e não chegava,
mas era um negócio bem interessante. Aqui acho que já passaram um vídeo aqui para essa turma, um projeto que a gente tinha com o chefe do Instituto de Identificação, Amadeu Triani, hoje ele está comigo na ouvidoria, se aposentou, era montar um posto lá no Zoaimiri Atuari para identificação, porque mais do que dar acesso a eles, é deixar que eles façam tudo. Então nós montamos esse posto, a Defensoria montou uma CAP indígena, que é a Central de Peticionamento Indígena. Então hoje, eles têm uma salinha aí do lado com um computador e uns formulários, eles preenchem, encaminham para a defensora que trabalha na Justiça Itinerante, ela pede para a gente. Então a gente consegue fazer tudo remoto para eles, e esses rapazes aí que trabalham, esses são as lideranças do futuro do povo, porque eles trabalham para a comunidade. Então quem trabalha para a comunidade vai ser liderança. Então eles são muito observados, eles levam muito a sério o que eles fazem. Esses Zoaimiri Atuari, eles têm cabeça assim de alemão, de japonês, tudo muito certinho, é preto no branco, e o índio tem uma visão cronológica assim um pouco diferente da gente. Se eu vou aqui com o Marcos, ele é índio, eu digo, eu vou fazer isso para você, ele espera que eu faça. Então, se eu não, daqui a 5 anos eu voltar e eu não fiz, ele vai me cobrar. Você não disse que ia fazer, daqui a 10 anos ele vai me cobrar, daqui a 20 anos ele vai me cobrar. Então, aí você diz, olha, eu vou tentar, não garanto que eu vou conseguir, mas vou me esforçar. Então nós tínhamos a intenção de fazer esse posto, nós conversamos, eles adoram esse posto, hoje eles estão independentes, eles não precisam mais da visita da gente, da Justiça Itinerante, então eles fazem um atendimento de acordo com o cronograma deles, alguém vai lá fazer alguma coisa, eles já tiram a identidade. Eu digo uma coisa, o Amadeu, que é o chefe do Instituto de Identificação, ele me falou que eles erram menos, eles praticamente não erram, o serviço está melhor que o pessoal que trabalha em Boa Vista, na capital. O Quinhá não erra, que é Quinhá como eles se chamam, né? Aqui é uma consideração final, né, que o feito é melhor que o perfeito. Muitas vezes, não sei de quem é essa frase, a gente fica pensando em fazer um mega projeto, um negócio que funcione, não fazer assim, um projeto da NASA. Mas muitas vezes a gente faz um negócio com o pé no chão e vai fazendo funcionar e vai aprimorando e vai resolvendo os problemas. Então, um conselho assim, que se eu posso dar algum conselho, comecem e vão testando. Aqui em Minas tem comunidade quilombola, tem muitas comunidades que precisam do acesso à justiça diferenciado. Começa fazendo, tenta numa, vai resolvendo, corrigindo, sem criar expectativas nem para eles, nem para a gente, e vai fazendo. Estou na ouvidoria com alguns projetos que eu não falo aqui, que eu não sei se vai dar certo ou não, então, mas nós estamos trabalhando com indígenas, com refugiados, que é um problema sério também que a gente tem em Roraima, uma prestação jurisdicional diferenciada, tem refugiados indígenas também, né? Mas, pessoal, era isso. Muito obrigado. Desculpem por qualquer coisa, tá? Eu acho que nós só temos que agradecer, né, por esse compartilhamento tão precioso, porque não é um compartilhamento teórico, ele é prático, ele foi vivido, foi experienciado, foi experimentado. E a riqueza de detalhes que depois pode, se alguém quiser procurar o desembargador para alguma dúvida, está à disposição, né, desembargador? Prosseguindo aqui, nós estamos tentando cumprir um horário que nós temos o dia todo ainda, né, de atuação. Nós temos como debatedor o Dr. Marcos Vinícius Mendes do Vale, juiz de direito auxiliar da 3ª vice-presidência. Está com a palavra, Dr. Marcos. Obrigado, desembargadora. Eu cumprimento, né, a todos da mesa, agradeço a oportunidade. Como todos que estão aqui ouvindo, também estou encantado com a palestra do Dr. Eric, e gostaria de pedir a ele também que trouxesse alguma reflexão, né, sobre a questão da migratória, inclusive dos indígenas venezuelanos, que é uma realidade que também está impactando em todo o país, né? Estava conversando com a doutora Raquel da Defensoria Pública sobre esse fenômeno que nós estamos vendo aqui em Belo Horizonte dos waraus na rua, e queria que o senhor pudesse complementar um pouco esse aspecto. Está ligado aqui? Obrigado pela pergunta, doutor Marcos. Essa ideia do feito é melhor que o perfeito, né? O fluxo migratório venezuelano em Roraima começou com o pessoal indo comprar coisas no supermercado, que tinha carência lá, e depois nós começamos a perceber um grupo de indígenas pedindo coisa nos semáforos. Era um Zuaral, um grupo que não fala espanhol direito, e um grupo muito guerreiro. O Zuaral, eles deram o nome da Venezuela. Venezuela significa pequena Veneza, porque quando Colombo passou lá no delta do Orinoco, que é o principal rio de lá, vivia um grupo em palafitas. Eles eram Zuaral.
Nos anos 70 foi construída uma hidrelétrica, tem uma série de hidrelétricas no Orinoco, foi construída uma hidrelétrica que salinizou a região deles. Então eles deixaram de viver da pesca e passaram para a colheita, com uma latinha pedindo coisa. Aquilo ela está fazendo a colheita, ela faria na selva, seria o fruto, ali ela está fazendo a colheita. Ela pega aquele dinheiro, aquilo não vai para ela dá para o chefe do clã. Aí o chefe do clã tem as mulheres fazem a colheita, dá para ele compra as coisas para a comunidade, de acordo com as necessidades da comunidade. É assim que eles funcionam. O que nós notamos com o Zuaral? Causa um choque para a gente passar no semáforo, está lá a criança seminua de pé descalço, exposta ao sol, às vezes ao frio, ao vento, e muitas crianças Zuaral começaram a ser abrigadas e iniciaram um processo de restituição de poder familiar do grupo. Então, em Roraima nós não tivemos isso, mas nós tivemos um caso que a criança já estava para ser adotada no Piauí. E tem um antropólogo que trabalha com a gente, eu reputo ele um dos maiores antropólogos do Brasil em laudo antropológico, Carlos Cirino. Ele diz que não, né, que é propaganda minha, mas ele é um antropólogo fora de série. E o pessoal da Universidade do Piauí entrou em contato com ele, e ele fez um estudo antropológico sobre a situação do Zuaral, e a criança retornou para o clã, e o clã pôde seguir viagem. Mas é desse jeito que eles vivem há muitos anos. Então, para a gente causa um choque, mas é o aspecto cultural, a visão de mundo deles é essa. E eles são um grupo que já sobreviveu a inúmeros desastres, conflitos, estão desde a época do descobrimento da América em contato com a situação, com o mundo dito civilizado, e estão preservando a cultura e os costumes. É estranho, causa um choque, e as crianças estão em situação de vulnerabilidade, mas é a cultura deles. Os índios têm, muitas vezes, se a gente for aplicar a nossa lei ao pé da letra para eles, é uma situação tem muitas peculiaridades. Por exemplo, na concepção dos Yanomami, quando é que a vida entra no corpo de uma criança? A gente discute isso, se é na 10ª semana, se é na 2ª, se é na concepção. Eles não têm essa ideia do embrião, né? Então a criança ganha vida, a alma entra no corpo quando a mãe põe no peito. Então, se a mãe não pôs no peito, aquele bebê não tem alma. Eles também têm visão, por exemplo, gêmeos. Quem tem mais de um filhote é bicho. Então, se nasceu mais de um, não é humano. Isso varia de acordo com, para a gente é chocante. Mas nós também já tivemos assim, com essa visão, assim, muito tempo atrás, né? Então, essa concepção de mundos, eles têm toda uma visão, uma estrutura, que muitas vezes é diferente da nossa. A gente pode achar estranho? Pode, mas tem que tentar compreender o contexto que eles vivem e a visão que eles têm de mundo, né? Então, o Zuaral tem essa ideia da colheita, a mulher sai fazer a colheita com os filhos. É o jeito deles de viver, eles estão fazendo isso no Brasil todo, e esse problema de abrigamento de criança Zuaral é recorrente, e o clã para no local. O clã para e espera até resolver a situação. E outra coisa, a gente falando em registro de índio, eu esqueci de falar. Muitas vezes a gente faz registro de um indígena, aí qual é o nome da tua mãe? Ele dá o nome da mãe. Aí depois ele volta, às vezes no outro atendimento, diz, o nome da minha mãe está errado. Como é que o cara erra o nome da mãe? É porque eles são criados num grupo de mulheres, são as tias. Então muitas vezes aquela mulher que dava mais atenção para ele é uma tia, não é a mãe, ele achava que era a mãe. Então tem que compreender esse contexto todo para a gente prestar jurisdição para eles. Se precisar, doutora Raquel, né, eu disponibilizei a passar o laudo do professor Cirino. Esse laudo resolveu um problema lá no Piauí, tem um precedente lá, que pode ser utilizado também nos problemas que vocês tiverem aqui. Eu vou passar para a doutora Ana para fazer uma pergunta também. Me chamou a atenção aqui que a gente tem estudado muito, né, em razão das próprias políticas judiciárias também editadas pelo CNJ, a questão da violência de gênero. E aí, quando o senhor vê com tanta naturalidade assim, a posição que a mulher ocupa, o senhor já fez alguma reflexão sobre essa questão? Não, eu sempre me faço. Porque causa estranheza. A gente chega numa comunidade, aí vê uma senhora velhinha carregando um monte de coisa na costa e o cara andando do lado. É super estranho, mas eles vivem desse jeito. Então, depois de um tempo, eu parei de me questionar, eu ainda acho estranho. Por exemplo, uma vez eu estava na audiência de custódia. Aí apareceu um índio que tinha batido na mulher e o Tuxaua estava lá, que é o líder, né? Eu chamei o Tuxaua, o que houve? Ele falou, olha, esse já bateu a 2ª vez que bate, primeiro nós demos uma punição na comunidade, ele voltou a fazer, a gente está trazendo aqui para ele ficar preso.
Então a comunidade tem um sistema. A gente muitas vezes vê a situação da mulher em comunidade indígena. Já teve comunidade que eu cheguei, aí você é atendido pelos homens, aí vem o velho, o adulto, aí vem o adolescente, vem a criança, depois vem a mulher. Muitas vezes, mas a gente, na nossa visão, a gente acha que ela está num papel secundário, mas na verdade aquela estrutura muitas vezes é ela que comanda. Os papéis são muito bem definidos, causa muita estranheza para a gente, que é um mundo completamente diferente, mas é a forma que eles vivem há milênios assim, mas é muito estranho. O homem sai, a mulher carregar um negócio na costa monstruoso, eu tinha até a foto, não coloquei aqui porque não tinha gente trabalhando junto, mas eu já tenho algumas fotos, assim, sempre me causou muita estranheza. E a mulher também, em algumas culturas, tem filho sozinho, ninguém dá apoio. Então ela vai para o mato, tem um filho sozinho, às vezes volta com hemorragia, passando mal. É uma sociedade muito diferente. Então, me choca, ainda me choca. Eu convivo com eles há 20 anos, ainda me choca. Mas eu tento compreender isso dentro de um aspecto cultural, dentro de uma visão de mundo que eles têm. Hoje, nós estamos dando informações sobre violência de gênero, mas dentro daquelas comunidades mais próximas. Você pegar numa comunidade isolada, que vive numa oca, né, como vocês falam aqui, a gente chama de maloca, eles não vão entender aquilo. Aí vai, talvez, desestruturar aquela comunidade. Mas tudo que a gente faz com eles é complicado, é delicado, porque eles vivem num equilíbrio muito frágil. Há um diálogo, a gente explica, olha, não faça isso, está errado, tem que tratar bem mulher. Eu estava agora com um Emiriatuari, a mulher se chama Ueri. Aí ele falou assim, presidente de FUNAI, Ueri, mulher. Presidente de FUNAI Roraima, Ueri. O Eri está mandando em tudo. Eu falei, pois é, tem que mandar na casa de vocês também. Essa pergunta, doutora Ana, é muito interessante. Vou fazer uma pequena pergunta, que a gente já está agora com 3 minutos só. O Darcy Ribeiro, ele fala da transfiguração étnica, que é essa ideia que se teve de integração do indígena, né? E ela vai fazer várias críticas sobre esse tema, e retomando o que o senhor falou, que eu achei muito interessante, ele vai falar da importância da gente saber fazer essa interseção dos aspectos ambientais, dos aspectos éticos culturais, e uma coisa que preocupa, né, às vezes quando a gente vai fazer um projeto, por exemplo, é que a gente, sem perceber, a gente possa estar fazendo uma recolonização, a tentativa de uma recolonização, porque a nossa colonização originalmente foi violenta, né? Ela não respeitou quando o português chegou, às vezes foi subjugação, às vezes pelo incremento da fé religiosa do branco, e vários processos, né, de tentativa de aculturamento. Então, pergunto que você tem essa estrada de experiência que nós estamos agora tentando trilhar, né, como a gente conduzir um pouco essa questão. Tudo com eles, assim, do ponto de vista, tem que ser com respeito e diálogo, para a gente tentar compreender o contexto que eles estão, né? Hoje, por exemplo, as mulheres estarem ocupando posições importantes na FUNAI é essencial. O presidente da FUNAI Nacional, o presidente da FUNAI lá de Roraima também é mulher. Então isso é muito importante, para que eles tenham essa percepção. Quando teve comunidade que a gente entrega documento, aí diz, nossa, nosso documento é igual ao deles, que elas achavam que era diferente. Não, para a gente é igual, tal. E assim, cada grupo é seu grupo, diferentes graus de entrosamento com a nossa cultura. Às vezes eles estão integrados, acostumados, convivem com a gente, frequentam escola, e eles têm uma visão diferente. E às vezes a gente não consegue perceber assim à primeira vista. Eu gostaria de, antes de encerrar esse excelente painel, de indagar o colega Dr. Richardson, se quer fazer entrega para o desembargador? O senhor gostaria, Dr. Richardson? Vem aqui. Hã? O senhor tem essa obra? Não tem. Dr. Richardson, por favor, vem aqui. Ele me pediu essa gentileza, mas eu acho que cada colega tem a sua presença e deve ser feito por ele mesmo.
Alguém está com o celular aí, que acho que os fotógrafos... Ah lá, a Valéria está. Por gentileza, passa de cá, doutor Richard. Ele é nosso colega, um magistrado muito atuante, atuou muito em Sejusc e no momento é convocado para atuar no Núcleo 4.0 do Tribunal de Justiça de Minas, tem livro publicado e ele quer fazer essa entrega. Gente, bom dia, agradecer a desembargadora aqui, a gentileza. Eu havia pedido que ela entregasse esse livro como um reconhecimento, né, pela contribuição muito importante do desembargador. Já o conhecemos há mais tempo, né, de nome, tivemos a alegria de conhecer hoje. Esse é um livro que a Amages, né, está lançando no próximo mês, na data de lançamento da nossa revista Mais Cultura. É um livro comemorativo de 100 anos de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é um conterrâneo meu de Montes Claros, e ele é um indigenista, tem vários livros. Eu citaria O Povo Brasileiro, que é uma contribuição muito importante, a causa indígena e o combate ao preconceito e à discriminação. É uma singela homenagem, vamos entregar então. Vamos ficar aqui, vamos fazer uma foto aí, vira o... Bom, encerrando então esse painel da manhã, nós convidamos a todos para retornarem 13h40, que será o credenciamento. Desejamos um bom almoço, teríamos muito para falar, mas é melhor descansar um pouquinho para a gente assimilar as ideias e fortalecê-las. Muito obrigada. E eu também, antes de todo mundo sair, quero registrar uma falha minha. Teve uma participação muito significativa do Pop Rua do Tribunal de Justiça, com a desembargadora Maria Luísa de Marilac, que é uma expressão na magistratura estadual nossa, e ela coordena o voluntariado e o Pop Rua. Então, eu peço desculpas de não ter mencionado no início, que fique o registro e a alegria de trabalhar com todos que integram essa grande rede. Muito obrigada.